Bom, então boa noite a todos, mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade, então, na aula sobre o uso do DOF no licenciamento, ou seja, usar a madeira que teve o corte autorizado. Eu vou relembrar algumas coisinhas que são muito importantes, estava até comentando agora. Vocês vão ficar chateados de me ouvir repetindo coisas, mas na hora que vocês forem mexer com isso lá na prática e ver que deu problema, falar, bem que a Raquel falou, vocês vão lembrar de mim, vão até ter pesadelo comigo. Então, para a gente recordar um pouco, dentro do processo do licenciamento, nos casos de autorização de supressão de vegetação, a gente pode querer utilizar parte da madeira ou toda a madeira que está sendo retirada, né, das árvores, dos indivíduos arbóreos que estão sendo suprimidos. Para isso, a gente precisa ter prestar atenção em alguns fatores, né? Primeira coisa que eu vou relembrar com vocês é lembrar que, no caso de municípios licenciando, é bom vocês verificarem antes da entrada na autorização se esses municípios, como aqui no estado de São Paulo, por exemplo, há municípios autorizados a emitir licenças de médio e baixo impacto. Então, muitas das autorizações que o pessoal pede é direto com o município, não é no órgão estadual. Então, é importante estar atento se esses municípios têm um convênio com o IBAMA. Então, lembrar novamente que para acessar o Sinaflor e para poder, ou para, né, interligar os seus sistemas próprios de licenciamento ao Sinaflor, eles têm que entrar em contato com o IBAMA, assinar o termo de cooperação. Existe no site capacitações internas para quem vai gerenciar o sistema, né, não apenas protocolar pedidos. Então, mais uma vez, lembrar, porque nós já tivemos casos da pessoa ligar pra gente e falar, você vai cadastrar o TEX? Falei, querido, a gente não faz isso desde 2020, que o IBAMA cortou nosso acesso. O município tem que emitir autorização no Sinaflor, porque se ele não utilizar o Sinaflor, primeiro, não vai ter validade aquela autorização, né, a área pode ser embargada e vocês podem ser autuados. Em segundo lugar, não vai ter comunicação com o sistema DOF. Então, vocês não vão conseguir fazer nada do que nós estamos vendo aqui hoje, não vão conseguir migrar esse saldo para o sistema DOF, não vão conseguir emitir DOF, não vão conseguir transportar de maneira legalizada essa madeira. Ficou meio trava-língua, madeira. Certo? Então, feito este lembrete, a gente lembra, então, que no caso de CAI, de corte de árvore isolada, o processo é muito mais simples. Uma vez emitida a autorização, você acessa o Sinaflor, no caso, você é o empreendedor, tá? O solicitante da autorização vai acessar o Sinaflor com o seu login e senha, vai localizar, vai lá em autorizações, né, licenças, vai localizar a autorização que você quer fazer o transporte da madeira, vai entrar lá, vai declarar corte, né, selecionar as árvores, né, a árvore, no caso, a árvore isolada, né, selecionar a árvore ou as árvores, declarar corte. Finalizar. Feito isso, o saldo já está no sistema DOF. Aí é só você sair do Sinaflor, acessar o sistema DOF, acessar o pátio Altex, que vai estar lá agora, né? Vai ter uma origem do tipo Altex, e fazer as transações que eu vou mostrar hoje para vocês como é que emite o DOF, certo? No caso de autorização de supressão da vegetação, da ASV, aí tem um passo a mais, né? Porque a ASV é emitida por área. Quando o órgão ambiental vai autorizar, ele autoriza a supressão de uma área, então de 1 hectare, de meio hectare, de 10 hectares. Só que a madeira é medida em metro cúbico. Então, para você poder transformar essa área, transformar em aspas, né? Porque não é assim que funciona, mas transformar essa área em metro cúbico, para isso migrar para o DOF, você precisa, após a obtenção da autorização de supressão, solicitar uma autorização de uso e manejo de produtos florestais, a UNF, certo? Aí, nessa autorização, vocês vão subir os dados dos indivíduos, né, das árvores. Nesse ponto, vou falar de novo, falei que eu ia falar 1000 vezes disso, vou falar de novo. Nesse ponto, muitas pessoas, para simplificar e para agilizar, porque no florestal, lá no sistema, você vai ter que declarar árvore a árvore. O que é que você está cortando? A espécie e a cubagem dela, né, para simplificar. E muitas pessoas, então, para agilizar e para não ter que subir esses dados, em vez de informar que estão suprimindo uma árvore, uma tora, eles colocam que é tudo lenha. Mas eu mostrei lá na primeira aula até com foto, pra vocês verem a diferença de uma tora para uma lenha. Qual que é o problema disso? Na prática, a lenha vai migrar para o sistema DOF normalmente, não tem problema nenhum, né? Aí o que ele vai fazer? Com essa UNF, ele vai fazer igual com a CAI, vai entrar lá no Sinaflor, vai selecionar a árvore, vai declarar o corte e isso vai migrar para o DOF. Só que, se ele falou que isso era lenha, na hora que ele precisar, vou até falar aqui nessa tela mesmo, precisar fazer a conversão, ele só vai conseguir converter em cavaco e carvão. Se o objetivo é picar tudo e vender para alguém queimar na fornalha, perfeito. Agora, se eu tenho entre esses indivíduos uma madeira de qualidade, uma madeira de lei, com valor comercial, e que eu quero transformar em caibro, em prancha, em algum outro subproduto florestal, eu vou ter que informar que é tora lá atrás, na UNF, lá no licenciamento. Porque senão, depois, você não consegue converter da lenha para tábua, por exemplo. Tudo bem? Tem alguma pergunta disso? Tem uma pergunta aqui da Isabela. Você quer fazer direto, Isabela, melhor? É isso que eu ia falar. Não? Eu falo, que não tem problema. A Isabela falou que o texto pode ser PMFS, ASV, AUS, o ASM, CAI e EFP. Esses tipos não precisa que seja cadastrado ou homologado no sistema DOF, porque o Sinaflor Mais já irá transferir os dados para o DOF assim que o usuário declarar o corte. Isso ocorre para todos os estados e municípios que estão integrados no sistema Sinaflor. E quando não estão, a autorização não poderia ser emitida, certo? Peraí que ficou comprida essa pergunta. Vamos por partes. Primeiro, a ASV precisa. São todas. Altex significa autorização de exploração. Então, todas essas autorizações de corte, sejam elas quais forem, são Altex, certo? Então, algumas delas, por exemplo, a de uso alternativo para o solo, ela já prevê o uso da madeira, porque ela é voltada mais para comunidades tradicionais que, por exemplo, eles vão derrubar 20 hectares, eles vão tirar algumas árvores para fazer uma roça familiar e usam a madeira. Então, esse tipo já vai direto para o sistema DOF, igual a CAI. Agora, a ASV, que é o mais comum, isso que eu tô falando, vale para o Brasil inteiro, para todos os estados. Isso é o sistema do IBAMA que trabalha assim. Então, Sinaflor, o DOF, tá? Que é o finalzinho da sua pergunta, né? Isso vale para o Brasil inteiro e para todos os estados. Certo? A mais comum que é a ASV, aí ela tem essa etapa a mais, porque como eu falei, o objetivo da supressão eu odeio esse termo, mas é limpar a área. Eu quero me livrar da vegetação para fazer um empreendimento, uma indústria, um condomínio, alguma coisa. Então não pressupõe o uso da madeira. Se você quer usar, então você tem que avisar o órgão ambiental e solicitar uma UNF ligada, vinculada a essa ASV. Eu falo, ó, dessa ASV aqui, eu vou querer usar a madeira. Aí sim é feito esse procedimento de você traçar, dimensionar e cubar, identificar as espécies. Por quê? Porque o sistema DOF funciona assim, é com espécie, é com nome científico e com tipo de madeira. Então ela tem que ir bonitinho, se ela não tiver bonitinho na autorização, você não vai migrar para o DOF. Faltou alguma parte da pergunta? Ou era isso? Faz um sinal aí. Raquel,
que que acontece, assim, eu não sou técnica, eu sou advogada na área ambiental, mas eu gosto muito de aprender com vocês para entender o sistema. E já chegou muitos casos, assim, no escritório, referente ao DOF. E eu fico muito perdida com a questão de pátio, essa questão da Altex, agora eu já entendi muito bem. Mas o que eu vejo é que, assim, antes da decisão até mesmo do STF, tinha muito problema com municípios que não estavam cadastrados no sistema, não tinha não estava integrado no sistema. E emitia a maravilhosa autorização. E o empreendedor, às vezes inocente, fazia com o município e era autuado, porque a autorização ela não tinha validade, porque ele não era o competente, justamente para ele não estar cadastrado no Sinaflor. Então, era só para tentar entender isso melhor no seu ponto de vista. E se você já pegou alguns casos assim, semelhantes, já chegou assim para você desse entendimento, o que que você poderia me ajudar a entender melhor em questão de defesa? Defesa da autogeração, dá pra dar outro curso aqui disso, né? Também, exatamente. Mas assim, mais voltado para essa questão de quando o município ele não está no Sinaflor e o empreendedor fez de toda boa fé. Agora a questão assim do sistema, quando se já tem autorização, já vai emitida direto pro DOF, aí eu já entendi. Mas era só esse questionamento aí do Sinaflor, quando os municípios não estão e eles emitem autorização mesmo assim. Isso é um problema seríssimo. Como eu falei antigamente, a CETESB, isso tinha que ser cadastrado manualmente, né? Antes de existir o Sinaflor. Então, o pessoal emitia autorização, a CETESB cadastrava que elas emitiam e nós cadastrávamos as que os municípios emitiam. E os municípios, meio desatualizados da vida, não acompanharam a legislação e muitos não sabiam, alguns ainda não sabem, que precisam emitir via Sinaflor. Então, como eu tava. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Como eu tava falando, já aconteceu da pessoa ligar pra mim lá, desesperada, falando, eu preciso da madeira, já me comprometi. Vocês estão vendo? E o que eu faço agora, né? E eu falei, não tem o que fazer. Infelizmente, a gente não tem nem esse acesso mais, né, para cadastrar o Pátio Altex manualmente. O IBAMA, quando ele tira uma funcionalidade, ele bloqueia o nosso acesso. Então, nem que a gente, tudo bem, vou acreditar para você e eu justifico. Não conseguimos mais fazer. Então, por isso que eu estou recomendando, antes da pessoa iniciar o processo junto lá no município, já perguntou, é via Sinaflora, eu vou conseguir usar essa madeira depois, né? Aqui em São Paulo, a CETESB andou dando umas capacitações, agora, no final do ano passado e começo desse ano, para os municípios passando essas orientações, né? Então, oremos. Espero que daqui para frente a coisa melhore. Mas é complicado. Tem município emitindo autorização para de pão. Não tem endereço, não tem coordenada, não tem foto do lugar. Muito ruins mesmo as autorizações, né? E a fiscalização aqui está estudando esses artigos já para pegar esses casos mesmo. Então, você não está preparado. Enquanto defesa, eu alegaria, é o que você falou, que o cliente ele foi de boa fé procurar o órgão licenciador, que ele não podia imaginar que o órgão licenciador estaria irregular e tentar passar a auto de infração para a prefeitura. Mas, dificilmente vai emplacar isso aqui. É isso, pelo menos no estado de Goiás, não funciona. Não funciona. Eu tentaria essa, mas como eu analisava a defesa, eu não aceitaria. Porque a pessoa não pode alegar desconhecimento da lei, ela tem que se precaver, né? Enfim, tem uma série de. Mas é por isso que é importante ver antes. O duro é que o empreendedor fica um pouco rendido, né? Porque ele precisa da autorização. O órgão estadual não faz. Ele depende do município. E o município tá capengando, né? Não faz direito. Então, é bem complicada a situação mesmo. Meu lamento. Realmente é triste. Vamos lá, então. Relembrando, então, como nós falamos, né, todo esse processo, a madeira migrou para o sistema DOF. Uma vez dentro do sistema DOF, então tem algumas alternativas que o empreendedor pode fazer, né, pode utilizar essa madeira. Ele pode converter ou desdobrar essas toras. O que é a conversão? É transformar um tipo de madeira em outra. Então, transformar a lenha em carvão ou a lenha em isso dentro do sistema, tá? Tô falando digital. Na prática, a pessoa vai lá e pica e pronto. Mas tô falando para transporte legalizado da madeira dentro do sistema, você pode acessar o sistema DOF e converter, abrir essa tora em tábua, em viga, né? Ou desdobrar ela em outros tipos, em cavaco, em lenha mesmo, em carvão. Outra opção é consignar o saldo da Altex para um terceiro. Por quê? Por exemplo, eu não consigo fazer a conversão. Eu vou mostrar alguns detalhes para vocês hoje do tipo, o que cada acesso dentro do CTF permite fazer. Então, dependendo do seu acesso, e se a autorização está no nome da pessoa física, que eu já falei que isso também é complicado, às vezes a pessoa faz que é mais fácil, porque o imóvel está no nome dele, pananã, só que depois no DOF isso vai ter algumas limitações. Por exemplo, a conversão, né? Pessoa física não consegue fazer, tem que estar no CNPJ. Então já fica essa dica aí. Aí o que a pessoa tem que fazer? Consigne o saldo para uma empresa, por exemplo, o sítio é meu, mas tem uma empresa montando condomínio lá. Então eu consigo o saldo para essa empresa que está no CTF e eles fazem a conversão, emitem o DOF, fazem tudo para mim. Então, essa é uma das alternativas. O que mais que eu posso fazer com essas toras lá que eu cortei? Transferir o saldo para um pátio homologado. Nós vamos falar semana que vem sobre mercado madeireiro. Como funciona, como gerir e como não ser autuado num pátio madeireiro, né? As ferramentas, e uma característica desse pátio que é avaliado e homologado pelo órgão ambiental é que ele não tem prazo de validade. Então, se você não sabe para quem vai vender essa madeira da Altex, não tem cliente ainda, não pensou se vai queimar, se vai desdobrar, ou é muita madeira, você está abrindo uma área enorme lá, né? Muita madeira. E, como nós falamos, uma vez expirado o prazo da UNF, né, que é a de manejo, bloqueio do DOF. E nem sempre o órgão ambiental dá um prazo decente, eles dão prazos bem curtos para você fazer isso. Teve um caso que eu falei que do condomínio foi de um dia o prazo. Achei que era só ir botar no caminhão e vai embora. Não é assim, né? Um dia não dá, né? Aí depois ele teve que renovar, para poder fazer coisa que não se fazia há pouco tempo aqui, problema. Aí ele faz o quê? Ele pede, então, vou demorar, vou deixar essa madeira aqui, que é o que o pessoal do Pará, de Roraima, eles fazem isso. Eles, ao lado da área de exploração, dos planos de manejo florestal, eles homologam um pátio na serraria. Então ele vai explorando a madeira na floresta e vai mandando pra serraria, da Altex pra serraria, Altex pra serraria. E lá ele fica, até ele vender, desdobrar, e não tem prazo, pode ficar o tempo que for. Então essa é uma alternativa para quem não sabe o que fazer com essa madeira. A outra opção é emitir DOF. Ataque a tora, tem alguém que quer a tora, emite o DOF do jeito que tá, nu e cru, um DOF de tora. Ou de lenha, né? Se for o tipo autorizativo lá, né? Que dá pra ser tora ou lenha. Manda embora, emite o DOF, subo no caminhão e manda embora. Certo? Essas são as opções. Aí eu queria relembrar rapidamente com vocês a questão da licença de conversão. Porque vai dar problema. Essa é uma coisa que dá problema, licença de conversão. Então, como eu falei, é para quem quer, até tem a imagem aí do cavaco, para quem não quer transportar a tora. A tora é grande, ela é difícil de carregar no caminhão, ela é difícil de transportar, ela chama a atenção da polícia, né, no transporte, e às vezes você vai vender para uma cerâmica, que vai queimar na caldeira. Então você não precisa da tora inteira, manda o cavaco. É o mais comum que o pessoal faz em campo, né? Para isso você precisa da ferramenta, acessar a ferramenta de conversão dentro do sistema DOF. Essa ferramenta de conversão é limitada, ela não está disponível para todos os usuários, como eu vou mostrar mais para frente, quais que estão liberadas para todo mundo e quais que dependem de alguns fatores. Então, como eu falei, você para fazer a conversão, primeira coisa, precisa ter a categoria correta do CTF, né? Vai ter que ter FTA da indústria da madeira, passando mais rápido aqui, porque a gente já falou disso na aula passada, tá? Mas qualquer coisa vocês perguntam lá profundo. Vai ter que ter LO cadastrada no sistema DOF, e aí não estamos falando da autorização de supressão, não é ASV, é licença de operação. O empreendimento, para poder se instalar, né? A gente tem aqueles três licenciamentos, prévia, instalação e operação. Ele precisa apresentar para o órgão ambiental a LO,
no caso nós que fazemos isso, não é aqui em São Paulo, não é a CETESB também. É que acho que São Paulo é diferente, como eu falei, né? Em todo o Brasil é o órgão licenciador que opera o DOF, então é mais fácil. Mas vai ter que apresentar a LO, a gente cadastra a LO no pátio, porque ele pode ter várias origens. Ele pode ter Altexis, pode ter origens homologadas, pode ter pátio no porto, né? Então ele fala em qual dessas origens ele quer cadastrar essa licença, a gente entra lá e libera só esse pátio. Os outros não. Então este onde eu cadastro a licença está liberado para fazer conversão, tá? Mas e se a empresa não tiver os requisitos? Não consegue converter, vai ter que conseguir dar um saldo com o terceiro. E eu não coloquei aí, mas eu vou reforçar de novo. CNPJ, CPF não faz conversão, tá? Então, como eu falei, no caso, no Rio Grande do Sul, quem opera o sistema DOF são os municípios. Então, em vez de ele mandar esse LO pro órgão estadual, mandar pro órgão municipal. É importante ver quem é que opera o sistema DOF, quem que vai dar o apoio, né? E, como eu falei, tá aqui só para relembrar, que o que acontece? Ninguém converte madeira. A pessoa pica tudo no campo, mas na hora de emitir o DOF sai como tora. Então, ela está transportando um caminhão carregado de cavaco com DOF de tora. Se a polícia pega, apreende tudo e multa por metro cúbico. Então, pelo menos aqui em São Paulo, não lembro agora se é 300 ou 400 reais por metro cúbico de madeira. Então, não é uma multa pequena. Como que o Paraná resolveu isso? Porque nem todo mundo tem a tal da LO para cadastrar, né? Lá na hora do empreendimento, no meio do sítio. O Paraná fez uma normativa estadual interna deles lá, que autoriza cadastrar no sistema o número e o prazo da Altex como se fosse de uma LO. Então, ele cadastra a própria autorização dentro do pátio, liberando a conversão. Aí ele consegue converter e transportar madeira de madeira legalizada, né? Evita a ilegalidade. Aqui em São Paulo isso não existe, tá? Ainda, e que eu saiba em outros estados também não. Se tiver algum outro aí que eu não conheço, seria uma solução interessante, né? Já que o cara tá autorizado, né? Então, para você converter, como eu falei, você pode consignar um saldo para um terceiro ou não, né? Pode ficar com você mesmo. E aí a consignação é como se fosse emitir um DOF, vamos mostrar mais pra frente, via oferta aceite. Você pode converter no campo mesmo, para cavaco, né? E aí entrar no sistema e fazer a conversão, usando a funcionalidade conversão de produto. E aí você emite o DOF, junta com a autorização, né? Se no mercado madeira vai juntar com a nota fiscal. Aqui vai juntar com a autorização, põe no caminhão. Lembra que o DOF é documento de transporte. Então ele tem que acompanhar a madeira durante o transporte, senão essa madeira está descoberta. Ok? Então, para lembrar. Aí eu quero mostrar para vocês, rapidamente aqui, só para vocês, quem nunca viu, ó, o sistema DOF. Vamos ver se ele não cai. O DOF é bem estável, viu? Bem melhor que os nossos sistemas estaduais aqui. Mas vamos ver. Aqui, ó, a minha visualização é diferente da de vocês, tá? Mas vamos ver aqui, por exemplo. Na hora que você clica, você tá selecionando. Daí ele vai habilitar os botõezinhos aqui do lado, né? Aqui, no caso de vocês, vai aparecer opções diferentes. Como eu sou gestor de sistema, aparece para consultar, né? Ofertas e consultar DOFs deste CNPJ. Mas vamos entrar para olhar essa pessoa aqui, ó, esse pátio. Vou visualizar a origem. Então, aqui nos dados gerais, a gente tem as informações, onde fica, o nome, se ele está ativo, se ele está só cadastrado, se ele está suspenso, como é que está a situação desse pátio. Vamos falar mais dessas situações do pátio na próxima aula. A coordenada de onde fica, né? Quem que foi que homologou esse pátio? No caso, ninguém homologou, tá vendo? Por quê? Porque é um pátio Altex. Deixa eu até voltar aqui para ver o nome dele. Opa, esse avisinho dá sempre. Ah, não, é um pátio mesmo. Por que ele está homologado? Talvez, como é do Mato Grosso, eles fazem pelo Cisflora, não migra todos os dados para cá. Pode ser por isso. Eles não fazem direto no DOF, né? Ou então, ó, não tem itens, se ele está zerado. Histórico de operação. Aqui a gente consegue ver. Ah, ele é importador, ó. Peguei junto um diferente. Vamos pegar um mais normal aqui. Não tem nenhum do tipo Altex aqui pra vocês verem? Vamos ver aqui. Altex Caio, vamos ver. Vamos pegar esse aqui. Só pra vocês verem dentro. Aí já apareceu outras coisas, vocês estão vendo? Porque é uma Altex. Ó, além de ver o pátio e os DOFs, ó, conversão, consultar conversão, fator de conversão, dá pra cadastrar a licença no nosso caso, né? Então já aparece coisas diferentes dependendo do tipo de pátio. Então aqui, mesma coisa. Os dados gerais, ó, como homologação, apareceu o emissor da autorização, porque é uma coisa automática. Dentro dos itens, a gente vê, ó, ele foi como lenha. Ele cortou a árvore e colocou lá no sistema que era lenha, não tora. E não identificou espécie nada, então veio como lenha. 9 metros cúbicos de lenha. Se você entrar no detalhamento, ela nem tem. Aqui dá pra gente ver, ó, nem apareceu aqui também detalhe, porque a lenha não dá pra fazer nada. Se fosse tora, a gente tinha mais opções. No histórico de operações, a gente vê aqui, ó, a data que ele registrou o corte, dentro do Sinaflor, né? No caso, só tem esse. Ele nunca foi suspenso, então vai estar vazio. E também não tem fator de conversão personalizado, que é o Maltex, né? No caso, algumas indústrias e tal que cadastram. Aí, como eu falei pra vocês também, como que você alterna, né? De um sistema pro outro. Eu falei, tô no Sinaflor, acabei de declarar o corte, falei lá no DOF-V, ó. Você vê nesses 3 pontinhos aqui, ó. Aqui tem funções que vocês não têm, né? Pra liberar o pátio, cadastrar a fatura de conversão, enfim, cadastrar a reposição florestal, né? Que nós temos aqui. Mas você vem em sistemas, ó, e migra pro Sinaflor. Aí, já entrou no outro sistema. Aí aqui tem a gestão das autorizações, ó. Autorização simplificada, que a gente vai falar hoje. E aqui o cabeçalho, no caso das prefeituras, conseguem pôr até imagem, logo, fazer o cabeçalho bonitinho da prefeitura. Nós temos autorização, né, acesso para emitir autorização simplificada para pequenos produtores, né, roças, enfim, por isso que aparece aqui também essa opção de cabeçalho. Mas aí, não, eu já vi aqui na exploração que eu quero ver e tal, quero voltar pro DOF, só vim aqui e volto pro DOF. Ah, tem essa aqui, tá vendo, que ele pediu meu certificado, ó, o acesso só com certificado digital, você não consegue acessar a senha. Aí, pronto, já tava com a senha e tudo. Então, é sempre com certificado digital, ele vai pedir toda vez que for entrar, tá? Só pra vocês verem a carinha, eu peguei justo um pátio estranho, né, deixa eu ver se tem um pátio normal, só pra vocês verem os itens dentro. Nossa, esses aqui parar só B.O., hein, tudo estranho. Deixa eu mostrar um de São Paulo. Olha que interessante, parece um saldo consignado, tá vendo? Por quê? Porque o saldo não é dessa empresa de reciclagem, mas a pessoa teve uma Altex e consignou o saldo porque a empresa que vai fazer a conversão, a destinação final, vai fazer tudo bonitinho. Olha que interessante. E eles têm pátio aqui homologado também. Ó, já mudou aqui, tá vendo? Quando é pátio homologado, ó, já mudou as opções. Então, dependendo do tipo de pátio, vai aparecer uma coisa. Vamos ver se tem itens legais aqui pra vocês verem. Não tem nada. Só vou deixar ao vivo é assim, gente. Por isso que a gente põe na apresentação, tá vendo? Porque a gente procura com calma os casos só mostrar pra vocês. Mas é isso, né? Acho que dá pra vocês terem uma ideia da carinha do sistema, como é que mexe aqui, né? Vamos voltar, então, para falarmos finalmente da emissão do DOF.